Boa noite a todas e todos que nos acompanham hoje à noite. Nós estamos aqui para fazer um debate bastante importante sobre o desmonte, né, do Estado. Essa é uma transmissão do Fórum dos Trabalhadores do Setor Público no Estado de São Paulo. Nós estamos aqui hoje com convidados ilustres aí que vão nos ajudar aí nesse debate. Estamos com a Sâmia Bonfim, deputada federal aí pelo PSOL, vai estar participando aí desse debate conosco. E estamos também com o Cacau Pereira, né, que desculpa aqui, advogado especialista no setor público, né? Então, a gente vai fazer essa discussão aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Fórum do Setor Público, antes de passar a palavra aí para os nossos convidados, e a gente também pede aí para o pessoal que já está acompanhando a gente, que vá compartilhando essa transmissão, para a gente poder fazer chegar esse debate ao maior número possível de pessoas. Então, a gente está transmitindo, tem inclusive alguns outros canais, outras páginas que estão transmitindo aí simultaneamente conosco, aí, além da página do Fórum do Setor Público. Mas a gente pede aí que compartilhem essa transmissão e também quem não curtiu ainda a página do Fórum dos Trabalhadores do Setor Público no Estado de São Paulo, curta aí a página para ir sendo avisado das atividades que a gente vai promovendo. Nós, inclusive, esse final de semana vamos ter aí uma atividade, né, um curso voltado aí a dirigentes sindicais, né, sobre comunicação, né, um debate importantíssimo, principalmente nesse período onde a gente vê mudanças, né, no paradigma de comunicação com os trabalhadores, com as trabalhadoras. Então, a gente pede que o pessoal nos acompanhe, curta a nossa página, compartilhe essa transmissão de hoje, para a gente ampliar aí o nosso alcance. E aí, então, antes da gente iniciar o nosso debate, eu vou passar para a Bianca, ela é do ACBGE, vai falar um pouquinho sobre o fórum, né, falar um pouquinho sobre a nossa trajetória e os nossos objetivos, e inclusive a gente já deixa consignado aqui o convite para todas as entidades que estão nos acompanhando, aquelas que ainda não compõem o fórum, que venham, né, compor com a gente, fazer esse trabalho aí, da gente ampliar os nossos esforços, a partir da unificação, inclusive das lutas das diversas categorias que compõem aí o fórum. Eu vou passar aí para a Bianca, vai falar um pouquinho, e aí na sequência a gente já passa a palavra aí para os nossos debatedores. Olá, boa noite. Bom, então, como o Fabiano falou, meu nome é Bianca, eu estou na coordenação do ACBGE, que é o Sindicato dos Trabalhadores do BGE de São Paulo, e o Núcleo São Paulo do ACBGE compõe esse fórum, né? Vou falar um pouquinho sobre, recordar o histórico do fórum. Ele foi criado lá em 2012 como uma replicação estadual do FONASEF, que é o Fórum Nacional dos Servidores Federais, né? Mas ele foi tomando corpo a partir de 2014, da greve de 2014, dos servidores federais, mas a partir de 2018 a gente tem feito reuniões agora de maneira mais regulares e a gente acabou ampliando esse fórum para não ser só os representantes de servidores federais, mas também de servidores de sindicatos e associações de trabalhadores das três esferas, né? Atualmente, o sindicato conta com 13 entidades, o fórum ele conta com 13 entidades compondo na composição, né? E a gente, desde o ano passado, a gente tem realizado algumas atividades, tanto organizativas quanto atividades de rua, né? Que a gente elabora material para distribuir nas nossas categorias e também para a população em geral, né? A gente, em fevereiro de 2019, promoveu o primeiro encontro estadual do Fórum. Depois, em junho, fizemos um ato-debate sobre a reforma da Previdência. Em novembro, fizemos um ato-seminário sobre a reforma administrativa. E, em fevereiro desse ano, a gente fez uma plenária para a construção da greve geral de 18 de março, que estava sendo chamada pelas centrais sindicais, mas aí veio a pandemia, então esse plano está, por enquanto, suspenso, né?
Em relação às atividades de rua, a gente elaborou 3 materiais, isso desde 2018. Periodicamente, a gente elaborava um jornalzinho, uma linguagem, né, de acesso, fácil acesso para todo mundo, e a gente distribuía em estações de metrô, em estações de ônibus, né, em horários de pico, para a gente conseguir, de alguma maneira, dialogar com a população, né, e trazer a importância que é da gente ter um serviço público de qualidade, né, e sem precarização. Agora, sobre a gente, aí como o Fabiano já anunciou, a gente tem feito também esse curso de formação, vai ter agora dia 6 a segunda parte, com o Emílio Genari, que é um formador político sindical, né? E eu gostaria de falar um pouquinho também como é que está a realidade do serviço público da pandemia, né? Durante esse período da pandemia. A gente está sofrendo, isso numa linha geral, né? Para todos os órgãos do setor público de todas as esferas. Estamos sofrendo muita pressão por produtividade, né? Corte no Vale Transporte, sem nenhum tipo de compensação com os gastos extras que a gente tem, gasto de luz, gasto de água, de internet, né? A gente tem vários órgãos, não são todos, não é homogêneo, mas são vários órgãos que eles simplesmente não fornecem material para trabalho remoto, então as pessoas não têm computador, tem que contratar a internet banda larga, né? Não tem móveis adequados, né? Então você começa a encarar vários tipos de problemas, não tem nenhum tipo de contrapartida por parte dos órgãos, né? Especificamente, em alguns órgãos, na Justiça Estadual, a gente tem oficiais de justiça, que eles continuam indo para as ruas, mesmo aqueles que são em grupo de risco. Há pouco tempo teve a morte por Covid de um oficial de justiça, né? Agentes judiciários que não conseguem comprovar o teletrabalho, eles estão tendo vale transporte cortado, vale alimentação cortado, vale transporte todo mundo já está, né? Terceirizados da atividade fim na Justiça Estadual e estagiários foram demitidos, milhares demitidos. Na área de assistência social, eles estão com uma grande pressão para que seja atendimento de avaliação das condições das crianças e tal, seja feito online, sem o menor suporte metodológico para isso, né? E está tendo muita pressão para que esses atendimentos sejam feitos de maneira online, né? Agora, nessa semana, teve a notícia de que os salários dos trabalhadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, de contas do Estado e do Ministério Público, estão congelados, inclusive promoções também de carreira, até 2021. Na educação estadual, a gente tem os professores eventuais, estão completamente sem salário, porque o professor eventual é aquele que ele só é chamado quando algum professor titular falta. Então, agora que está no momento de pandemia, eles não estão sendo chamados, estão sem nenhum salário. Merendeiras, pessoal de limpeza, segurança terceirizada sendo demitidos, né? E isso também na educação federal, isso tanto na estadual quanto federal. Os professores, eles tendo que fazer EAD, né, o ensino à distância, sem nenhum projeto pedagógico elaborado, né, sem material adequado de trabalho. A maioria dos alunos não tem acesso à internet, então, assim, que tipo de ano letivo está sendo esse, né? No caso do IBGE, a gente teve o nosso banco de horas cortado, sendo que já faz parte do trabalho do IBGE trabalhar à noite e fim de semana, e a gente agora está com o banco de hora cortado. A gente está com centenas de trabalhadores temporários que estão os trabalhadores temporários têm um prazo de até 3 anos para trabalhar e depois precisam sair do IBGE, e a gente tem cerca de 400 que vão sair durante esse período de pandemia aí, e vão ser simplesmente mandados embora, jogados na rua, e no contrato temporário do IBGE, os trabalhadores não têm acesso a fundo de garantia, seguro-desemprego, enfim, vão para a rua, não vão ter como procurar emprego, e é isso, né? No caso da Justiça Federal, a gente vê que os servidores estão adoecendo por conta de grande pressão por produtividade, tendo que trabalhar até 11 horas da noite, trabalhando no fim de semana, tendo ameaça, inclusive, de banco de horas negativo, que se não der conta do trabalho, depois você vai ter que compensar aquilo lá na frente quando acabar a pandemia, né? Então, um horror, né? Na saúde, a gente tem notícias de trabalhadores que são dos serviços administrativos tendo equipamentos de proteção individual negado, não tem máscara para o pessoal administrativo, demissão em massa dos trabalhadores temporários lá no Rio de Janeiro, enfim, em resumo, né? A situação que a gente ouve na mídia e, né,
é que a situação dos trabalhadores trabalhadores do setor público estão lá com a geladeira cheia, são privilegiados, mas, na verdade, a situação ela não é nem um pouco homogênea e não é nem tão um pouco confortável como se pinta. Né? A gente tem essa taxação de ser grande privilegiado, mas, na verdade, os poucos que ainda têm alguns direitos, né, a gente tem que lutar para que eles sejam preservados e lutar para quem não tem esses direitos, tenham esses direitos também, porque direito trabalhista não é privilégio, né, gente? É obrigação do patrão. Enfim. Então, termino aqui essa minha breve introdução e passo e agradeço muito a Sâmia e ao Cacau por trazer esse debate para a gente aí, que agora eles vão mostrar como que está no painel nível do Congresso Federal e das iniciativas do governo, quais são as mais ameaças que a gente vai sofrer ainda mais aí, né? Então é isso, obrigada. Então tá. Sâmia, com você, né, para falar aí para a gente um pouco então sobre o panorama aí de ataques em relação a esse desmonte, né, do Estado que a gente tem observado e inclusive caracterizado inclusive por toda a fala da Bianca aí, né? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer demais ao Fórum do Serviço Público do Estado de São Paulo pelo convite, ao Fabiano, à Bianca e também ao Cacau por compartilhar esse painel, esse debate. Também quero me solidarizar com as famílias todas que perderam os seus familiares e amigos vítimas do coronavírus, né? São cerca de 33 mil pessoas que já faleceram por Covid-19 no Brasil, cerca de 500 mil pessoas contaminadas, completamente à míngua, boa parte delas, porque não tem os cuidados nos serviços de saúde, mas também estão material e economicamente abandonados pelo Estado, né? A gente fala muito da realidade da população mais pobre que segue na fila do auxílio emergencial, a gente fala dos trabalhadores do terceiro setor, né? Enfim, daqueles que são empregados por pequenas empresas e comércios que estão abandonados, mas a gente também fala das servidoras e dos servidores públicos que erroneamente são vistos como privilegiados na sociedade, mas como a Bianca muito bem apresentou, tem sofrido muito os impactos econômicos e as escolhas do governo durante esse contexto de pandemia, tendo seus benefícios cortados, tendo sobrecarga de trabalho e tendo uma desassistência, falta de assistência por parte do Estado, inclusive para a manutenção e o desenvolvimento das suas atividades. E alguns setores, como os serviços essenciais, né, que precisam sair para a rua, inclusive lutando pelo básico, que é ter equipamentos de proteção garantidos pelo Estado, não precisando tirar do próprio salário que está reduzido nesse contexto. Mas antes de entrar um pouco mais especificamente, né, acho que nos desafios e nas pautas todas, eu queria fazer um debate um pouco da situação política do Brasil, né, porque muita gente vem afirmando isso, e eu concordo, que a pandemia do coronavírus, ela só eclodiu, ela escancarou os problemas estruturais e históricos do Brasil, por um lado, mas também as questões conjunturais, né, que dizem respeito a esse avanço de uma política ultraliberal e de um governo que flerta a todo momento com o fascismo e com o autoritarismo. Isso se insere num contexto global, né, do momento que o capitalismo a nível internacional se apresenta. Ou seja, a gente vive numa crise estrutural do capitalismo que teve que eclodiu desde 2009, 2010 e que ainda não se recuperou. E que para avançar ou para manter o seu patamar de acumulação, ou seja, de lucratividade ótima, ele precisa se expandir pelos diferentes continentes, devastar completamente, por exemplo, no continente europeu, né, onde há direitos sociais mais consolidados, havia pelo menos, destroçá-los completamente, e nos países periféricos, como o Brasil, avançar ainda mais num processo de desmonte daquilo que nem sequer havia sido totalmente democratizado por conjunto da população brasileira. Então, se a gente é regido pela Constituição de 88, que foi feito muito num caldo, inclusive bebendo desse espírito da social-democracia da Europa, de que no Brasil seria possível garantir direitos sociais e um Estado forte o suficiente, né, para prover e atender a população brasileira,
Fato é que justamente pelo lugar em que o país ocupa na geopolítica internacional e a forma como a elite, a burguesia, explora a mão de obra no Brasil e sempre tentou desmontar o Estado brasileiro para sugá-lo o máximo possível para a manutenção dos seus lucros, dos seus privilégios, agora, em tempos de bolsonarismo, isso se aprofunda ainda mais. E com o elemento do autoritarismo que ele tem a ver, na verdade, acho que com uma dinâmica internacional, né, também, porque não é o único governo autoritário neofascista, se a gente pode considerar assim, ou fascismo no século XXI, não é o único que se apresenta assim dos diferentes países do mundo, mas tem a ver com o fato de que é necessário para esses governos tentar canalizar e capturar um sentimento legítimo de indignação e descontentamento, justamente com essa lógica de exploração tão desenfreada, para, através da via da violência, fazer a contenção, né, a contenção dessa revolta. E o que a gente vê acontecendo no Brasil hoje, ou mesmo nos Estados Unidos, também é reflexo disso, né? E aí, no Brasil, também tem a ver com uma questão estrutural, que também é característica dos Estados Unidos, que tem a ver com a forma como o racismo, né, se constitui enquanto Estado. Então, a gente está discutindo muito, por exemplo, as manifestações de domingo, né, que estão gerando uma baita polêmica entre as pessoas que, enfim, que se organizam, que militam, que se preocupam com o futuro do país, principalmente com os aspectos da manutenção das liberdades democráticas e com os perigos autoritários. No dia da pandemia, não tiveram direito a fazer isolamento. E também aliado, claro, com uma insatisfação histórica e estrutural de um Estado racista, que mata os jovens negros nas periferias, que é quem materialmente mais sofre com os efeitos da crise e também com os efeitos dessa própria política autoritária, né, que, imagina, é um desespero pensando se ataca, vendido nas suas judiciário, da assistência, se apresenta através do porrete do Estado, né. Então, essa desmonte ou esse despreparo dos serviços públicos tem como principal atingidos o conjunto da população mais pobre, dentre esses mais pobres, inclusive, estão boa parte dos servidores, que ao contrário do que o governo diz e que os últimos governos de plantão dizem, não estão entre os setores privilegiados. Bianca colocou muito bem, existe muita desigualdade dentro do próprio serviço público, e mesmo aqueles que já conseguem ter uma carreira mais estruturada, um salário um pouco mais digno, diz respeito a uma luta histórica das categorias, de uma capacidade de articulação, de influência no Congresso Nacional, ou mesmo de resistência, né, diante desses ataques todos que foram feitos nos últimos anos e nas últimas décadas. Mas também tem a ver, acho, ele apresentou, né, os servidores como se fossem parasitas, e os seus principais inimigos, ele nunca escondeu que ele queria acabar com o funcionalismo público. Por isso também ele apresentou a reforma administrativa, que, não nos enganemos, só não foi adiante com mais força na Câmara porque surgiu o contexto da pandemia, mas porque tinham dois projetos prioritários, né? Eles diziam que inclusive tinha muito acordo por parte do Rodrigo Maia, do Centrão, de todos esses que dizem que não são, mas que tem muito acordo na agenda econômica de desmonte do Estado. Eles queriam avançar com a reforma administrativa e também com uma reforma tributária que não é a nossa, né, de taxar grandes fortunas, de fazer com que os mais pobres possam ter isenção, imposto de renda, que recaia mais sobre, menos sobre o consumo e mais sobre propriedade, mais sobre renda, enfim, não era nossa, era mais para satisfazer os interesses de algumas empresas que têm poder de lobby no Congresso Nacional. Eles estavam com essas duas agendas prioritárias, tiveram que paralisar um pouco, e aí é muito interessante, porque vários países do mundo que também estavam com uma agenda ultraliberal, justamente para atender a essas demandas, né, do atual estágio do capitalismo, estavam com uma postura de keynesianismo de ocasião, ou seja, de fortalecimento momentâneo do Estado, de reconhecimento de que só o Estado é capaz de fazer a manutenção minimamente digna da sociedade no momento em que a maioria da economia o Estado precisa cumprir com o seu papel. Nesse contexto, a gente esperava, bom, talvez no Brasil tenha uma paralisação dessa agenda de desmonte e a gente possa ver o Estado forte, nem que seja nesses meses em que não há outra possibilidade. Mas isso não aconteceu de maneira nenhuma no Brasil. E aí a gente está falando muito das consequências para a população mais pobre, mas isso tem uma consequência generalizada, inclusive
para a própria demanda do lucro desses setores que são a base do bolsonarismo e que o pressionam para que não exista isolamento social. O isolamento social mal feito faz, na verdade, com que exista isolamento social mal feito por mais tempo. Porque se a gente tivesse tido um processo de testagem e de isolamento social real, a atividade econômica voltaria com mais facilidade, voltaria mais rápido. Agora a gente está sem previsão, justamente porque foi essa coisa meia boca, essa coisa pela metade. E também não teve, de fato, uma política de Estado, ou seja, auxílio emergencial, queriam que fosse R$200, propusemos que fosse no mínimo um salário mínimo, conseguimos que fosse R$600, mas agora o Paulo Guedes já anunciou R$200 somente de auxílio emergencial para o período de pós-pandemia. Por isso, essa é uma luta muito importante, essa é uma luta de todos nós, porque diz respeito à base da sociedade, que inclusive é quem tem acesso aos serviços públicos, né, de onde a política é de desmonte total, para que principalmente o capital financeiro, né, domine todas as riquezas que o Brasil produz. Também se apresentou como uma desculpa, uma chantagem no contexto de pandemia, ou seja, tiveram que paralisar a reforma administrativa e os desmontes, mas eles também aproveitam qualquer medida de transferência de renda, de liberação de recursos para atingir os servidores. Então é isso, todo mundo sabe, nós aprovamos no Congresso Nacional repasse os estados e municípios, que muitos deles estão endividados, para poder investir no enfrentamento ao coronavírus. Qual foi a chantagem do Paulo Guedes? Tá bom, podemos fazer isso se tiver congelamento do salário dos servidores até o final de 2021. E aí a gente diz, mas o que os servidores têm a ver com a pandemia? O que os servidores têm a ver com a crise? Está tão difícil assim, porque é que no primeiro dia da pandemia foram liberados 1,2 trilhão de reais para o mercado financeiro. Se a gente não corre nenhum tipo de risco de inflação, pelo contrário, a deflação hoje na sociedade, justamente porque a capacidade de consumo está reduzida no contexto da pandemia, por que não se emite moeda? Porque o Estado nacional é o que tem capacidade de investimento, mas é uma teimosia, e desculpa, mas também é uma burrice, manter a lógica de ajuste, de austeridade, no momento em que o Estado é necessário, inclusive para a manutenção dos lucros dos capitalistas, gente, porque as empresas estão quebrando justamente porque também não teve o braço do Estado, que seria fundamental para a política de crédito, para a manutenção de salários, e a gente agora votou essa MP, que foi até constrangedor, que teve um relatório um pouquinho melhor, mas é a MP do desemprego, né? Porque, em última instância, não garante que os empregos possam não ser perdidos, mas que também garante que vai ter uma redução na jornada, mas principalmente no salário dos trabalhadores todos no Brasil, porque os patrões já estavam fazendo essa política e demorou muito para que o governo tivesse alguma iniciativa. Mas para os servidores também a chantagem continua, né? Porque daí a nível estadual e a nível municipal, e aí a Bianca já entrou em detalhes muito melhor do que eu, mas tem esses ataques específicos. Aqui no estado de São Paulo, o senhor João Dória cortando parcela do 13º, férias, vale transporte, vale refeição, como se as pessoas não comessem porque elas não estão saindo de casa, porque elas estão dentro da casa delas. Então, acho que o nosso resposta não é um desafio fácil, porque até lá muita coisa ainda mais dramática para a população brasileira pode se apresentar. Veja, a gente está no meio de uma crise política, de uma crise institucional, em que muitos setores, felizmente, né, se articulam e debatem a queda, a saída propriamente do Bolsonaro. A gente está num contexto de pandemia, que as pessoas estão morrendo, uma quebradeira generalizada, né, dos serviços, do setor de comércio, das empresas, os serviços públicos, no momento em que a população mais percebe a sua necessidade e que valoriza os servidores pelo papel que eles cumprem, também estão sendo atingidos e atacados no momento em que eles mais deveriam ser valorizados. Então, qual que é o nosso desafio no pós-pandemia? É conseguir mostrar para a população, e isso é um trabalho que a gente já vem fazendo desde o início, de que a situação está tão dramática no Brasil justamente pela política do desmonte do Estado, e que para solucionar esses problemas estruturais, mas também conjunturais, né, ou seja, que dizem respeito à política ultraliberal do Bolsonaro, é necessário virar completamente a chave, ou seja, a política de não investimento nas áreas sociais
foi o que levou o SUS a estar numa situação tão dramática para não conseguir atender a população brasileira. O que leva o SUS a estar colapsado. A assistência social não ter dinheiro para atender a população mais carente. Aliás, não ter dinheiro não. O dinheiro não chega à assistência social, porque dinheiro por parte do Estado brasileiro tem, só que não há prioridade no investimento. Então, é não deixar que esse sentimento de desilusão e de desesperança, que é muito legítimo, que se expressa na sociedade brasileira, porque a situação é realmente muito dramática, que não seja utilizada para aumentar uma lógica conservadora, uma lógica anti-Estado, anti-serviços públicos e, consequentemente, anti-servidores, mas é justo o contrário. Estamos nessa situação porque os governantes de plantão fizeram com que a gente chegasse nessa situação, porque a agenda ultraliberal faz com que aqueles que estão no andar de cima tenham uma situação muito confortável, aumentem a sua lucratividade, os bancos que lucraram recorde em 2019, quem duvida que vão seguir lucrando muito no contexto de pós-pandemia, em que a população toda praticamente vai precisar aumentar empréstimo, vai ter a dívida no banco, enfim, ou seja, as taxas de juros para a população através de uma articulação ampla, capacidade de unidade de ação, que o Bolsonaro e o bolsonarismo hoje no país significa justamente o fim do Estado brasileiro e a coerção, né, a coação da população brasileira para que ela não tenha capacidade de se indignar e de se organizar diante das consequências desse desmonte. Mas, enfim, acho que a gente também tem capacidade e condição, não digo de ser otimista e poliana de uma maneira abstrata, mas de, no concreto, a partir do que a população está sentindo, apresentar e saídas, sejam dessas pautas imediatas, mas também de um projeto de país, que seja democrático, mas também que tenha direitos para a população brasileira e respeite os trabalhadores do Estado, né, aqueles que atendem a população, que são as servidoras e os servidores. Perdão passar uns 2 minutinhos do tempo, e agora eu devolvo, acho que para o Fabiano, para a Bianca, não sei. Muito obrigada. Imagina, Sâmia. Bom, obrigado aí pelo seu primeiro bloco. A gente lembra aí o pessoal que está nos acompanhando que dá para ir mandando perguntas aí pelo chat, né? A gente vai tentando ver e endereçar aí as perguntas. A gente vai passar agora a palavra para o Cacau, né? O Cacau vai fazer uma breve exposição aí também, e aí na sequência a gente vai então para essas perguntas. Com você a palavra aí, Cacau. Cacau, você está com o microfone desligado. Se você só liga ali ele, por favor. Agora sim. Agora sim, pode ir lá. Ok. Repetindo então aí os cumprimentos. Boa noite, Fabiano, Bianca. Agradecimento aí ao fórum pelo convite, a possibilidade de travar esse diálogo. Boa noite especial para a Sâmia. Muita satisfação de poder debater aqui com ela. Tem tido uma atuação bastante combativa no Congresso Nacional, né? Em meio àquele antro de dilatadores de direito, tem sido uma voz atuante. Então, agradeço pelo convite e a possibilidade da discussão. E como o tempo é curto, vamos direto ao assunto, né? Nós estamos vivendo, talvez, um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade. Seguramente isso marcará a nossa geração e as futuras. Nós não temos como hoje fazer previsões muito seguras do que muda na realidade da humanidade daqui em diante, mas, objetivamente, nós estamos vivendo um cenário que conjuga essas 3 crises, que foram, de certa forma, tratadas pela Sâmia na primeira fala dela. A crise sanitária, a crise social e a crise econômica, que estão se entrelaçando e que geram um cenário apocalíptico pela postura do atual governo brasileiro. O elemento diferencial fundamental que o nosso país está vivendo é que, ao contrário de outros governos, inclusive governos de matiz conservadora, de direita, alguns, inclusive, muito próximos de ideias reacionárias e fascistas, tiveram que rever sua postura ultraliberal, tiveram que rever alguns dos seus preceitos para poder encarar a pandemia. Não que esses governos estejam realizando, como foi falado, o New Deal, o Plano Marshall, ou o que seja. Na verdade, o grande socorro que tem sido dado em nível mundial são socorros às instituições financeiras, para que elas possam ofertar linhas de crédito, e isso, logicamente, lá na ponta vai ter uma consequência, porque a recuperação da economia não é um dado certo. Ao contrário do que nós temos hoje, é a possibilidade de uma recessão mundial. E no caso do Brasil, mais especificamente, nós já estamos vivendo com alguns dados que são dramáticos. Nós tivemos nos últimos meses, desde o início da pandemia,
pelo menos 5 milhões de trabalhadores no Brasil que foram afetados de alguma maneira na sua renda, no seu emprego. 1 milhão diretamente perderam emprego no mês de abril, né? Nós vamos ter que agora acompanhar no mês de maio como que essa curva, digamos, se desenvolveu. Os outros foram afetados por redução de salário, por suspensão de contrato, por uma série de outras medidas. Então já são 5 milhões de trabalhadores, segundo dados do IBGE, que foram afetados por essa situação da pandemia. E o que nós estamos assistindo é um governo que tem tido uma postura abertamente genocida, né? Uma insensibilidade social completa e um tratamento a uma crise dessa proporção absolutamente errática, mas que vai, aos poucos, confirmando que, do ponto de vista do governo, e acho que a declaração da Cláudia Costin, né, quando ela fala que possivelmente muitas pessoas mais velhas vão morrer e que isso pode, inclusive, ser benéfico para a Previdência, né, porque pode diminuir o gasto da Previdência, acho que é um pouco a síntese do governo. Para além dos palavrões, né, do que tudo aquilo que nós vimos naquela reunião ministerial, na qual ficou ali bastante demonstrado, né, como esse governo vê funcionário público, trabalhador em geral, as minorias, enfim, algo bastante deprimente e preocupante. O Bolsonaro ontem vetou uma lei que destinava 8,6 bilhões de reais para o combate ao coronavírus. Essa lei ela foi resultado de uma medida provisória que o próprio Bolsonaro encaminhou, cancelando, extinguindo um fundo que era administrado pelo Banco Central, que eram receitas do IOF, e os deputados entenderam que esse dinheiro poderia ser usado para combater a pandemia. O Bolsonaro vetou, ou seja, ele tirou 9 bilhões que poderiam estar sendo usados nesse momento para combater a pandemia, ele impediu que isso fosse feito, com um argumento de que não havia previsão orçamentária. O que é um argumento muito frágil, né? Porque nós estamos num momento de calamidade, né, em que há uma flexibilização de uma série de dispositivos justamente para enfrentar esse momento. Mas o que é interessante é que o próprio Bolsonaro também encaminhou, né, uma emenda à Constituição, né, a PEC 187, em 2019, que justamente ela propõe que o governo possa se apropriar de cerca de 220 bilhões de fundos públicos, né, fundos que não teriam sido previstos na Constituição, então, portanto, estariam irregulares do ponto de vista do governo, e ele propõe utilizar esses 220 bilhões para bater na dívida pública, que é justamente a destinação que ele quer dar a esses 9 bilhões, nesse momento, desse fundo do IOF do Banco Central. Então, isso aí já é uma demonstração bastante concreta da forma como esse governo atua e qual é a sua visão. Em meio a essa pandemia, ele quer seguir com o seu programa liberal ortodoxo, liberando dinheiro para banqueiro, para pagar juros e rolagem da dívida, do que socorrer aqueles que estão sofrendo com a pandemia. E uma outra questão que parece bastante interessante foi justamente agora na votação da Lei Complementar 173, né, que previu o auxílio aos estados e municípios durante a pandemia, que foi a inclusão, na verdade o veto, na verdade, né, que faz com que o salário dos servidores fique congelado até o ano que vem. Essa medida, na verdade, ela estava prevista para a reforma administrativa que o governo quer encaminhar, né, e o governo se aproveitou desse momento e, numa chantagem explícita, né, com governadores e com prefeitos, segurou durante 3 semanas para poder sancionar, né, a lei, ele acabou vetando, né, as garantias de reajuste que estavam lá colocadas e colocou o funcionalismo público como o fiador, né, como o garante, na verdade, dos recursos, aí na ordem de 130 bilhões que se estima, que vão para os estados e municípios para combater a pandemia. Então, acho que esses 2 exemplos são muito ilustrativos da visão de Estado que esse governo tem. Então, o termo desmonte é um termo correto. Agora, eu acho que é necessário a gente voltar um pouquinho no tempo e acho que é necessário localizar em que momento esse ataque se fez mais forte. Não que ele, digamos assim, não tenha sido uma tônica, de certa forma, esteve presente, o desmantelamento do serviço público, lamentavelmente, desde a Constituição de 1988, ele esteve, de certa forma, na pauta de todos os governos. O governo Fernando Henrique, por exemplo, fez um processo de privatizações, criou as organizações sociais, fez mudanças, uma reforma administrativa muito profunda no serviço público, e isso é de conhecimento de boa parte de nós. Mas, mais recente, o governo Temer, né, que sobe, na verdade, através de uma ruptura institucional, né, na verdade, de um golpe perpetrado com o parlamento e o judiciário, e se utiliza do curtíssimo mandato dele para aprovar uma série de medidas que elevam o patamar, né, de ataque ao Estado brasileiro, de ataque ao serviço público, aos servidores públicos brasileiros, como poucas vezes na história. Acho que muitos de nós talvez não acreditávamos que aquele programa Ponte para o Futuro, que foi apresentado pelo Temer, né, possivelmente muitos de nós pensávamos que aquilo se tratava
de um improviso, alguma coisa para poder justificar, digamos assim, né, a posse do vice-presidente. E, na verdade, o que está se demonstrando é que não era bem assim. Boa parte das premissas do programa Ponte para o Futuro são as premissas que nortearam a ação do governo do Temer e que estão sendo agora radicalizadas no governo do Bolsonaro. Né? Então, o documento Ponte para o Futuro ele já previa, digamos, boa parte desse cenário. Falava em construir uma trajetória de equilíbrio fiscal duradouro, estabelecer limite de despesa de custeio que seja inferior ao crescimento do PIB, eliminar vinculações, indexações que ingessem o orçamento, executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada por meio de transferências de ativos, ou seja, privatizações, parceria público-privada, realizar concessões amplas em todas as áreas, é o que nós estamos vendo nos aeroportos, rodovias, uma série de áreas, enfim. Então, já estava ali, digamos, o DNA, né? Digamos assim, essa matriz privatista, entreguista, de destruição do Estado que nós estamos vivendo nesse momento. E o governo do Temer, digamos assim, ele teve sucesso e conseguiu aplicar uma série dessas medidas, né, que vão no sentido justamente dessa destruição da capacidade do Estado de ser o indutor da economia e de justamente estar a serviço daquelas pessoas mais pobres. Nós tivemos a desvinculação de receitas da União, a DRU, que aumentou para 30%. Nós tivemos a emenda 95, de congelamento dos gastos públicos, né, por 20 anos, afetando sobremaneira a situação dos servidores. Tivemos a alteração da participação da Petrobras na exploração do pré-sal, a instituição do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, que é um programa de privatizações. Tivemos reforma trabalhista, lei das terceirizações, dentre outras, para citar, digamos, algumas que me parecem são as mais importantes, né, iniciativas que esse governo teve. E nesse espaço curto aí, de praticamente 1 ano e meio, tudo isso foi aprovado, e o governo Bolsonaro ele vem justamente com a proposta de radicalizar essa atuação. E a emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência, eu acho que, de certa forma, é o símbolo do primeiro ano do governo. Poderíamos, talvez, colocar isso aí junto com a mini-reforma trabalhista da Lei da Liberdade Econômica, né, que também afetou os trabalhadores, mas acho que a reforma da Previdência ela é simbólica dessa iniciativa do governo. E o outro aspecto que eu acho que é fundamental, que é a retomada das privatizações. Nós tivemos, durante o governo Fernando Henrique, um processo de praticamente entrega de várias áreas estratégicas da economia brasileira. Isso seguiu num ritmo menor nos governos seguintes, mas ainda assim tivemos privatizações de alguns bancos, em algumas áreas, e o Temer, e o Bolsonaro, ele tem uma lista de privatizações que vai da Casa da Moeda, passando pela CEAGESP, CEASA, CODESA, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, os Correios, as empresas de tecnologia de informação, como a Datapred e o Serpro, a Empresa Brasileira de Comunicações, a Eletrobras, a Transurb do Rio Grande do Sul, enfim, um amplo programa de privatizações, de entrega dessas empresas, e o discurso do Guedes, naquela reunião ministerial, evidenciou o papel de office boy dos investidores estrangeiros e nacionais do grande empresariado desse ministro, quando ele fala que o Banco do Brasil está preparadíssimo para a privatização. O Banco do Brasil é um banco que está entre os 4 maiores bancos do país, é um banco que, para além do seu papel social importante que ele cumpre, é um banco lucrativo, assim como boa parte dessas empresas que estão colocadas aqui, cumprem um papel fundamental nas suas áreas no Estado brasileiro, e várias delas, inclusive, são lucrativas. Né? Aliás, nós tivemos, se a gente pegar as 5 maiores empresas estatais do país no último ano, nós tivemos um lucro que chega, depois de distribuição de dividendos, porque várias delas são empresas mistas, né? Então tem ações em bolsa, tem que remunerar seus acionistas, mas nós tivemos um lucro que chega próximo de 90 bilhões no último ano. Então não é pouco dinheiro que está se tratando aqui, mas parte do desmonte do Estado é justamente pegar essas empresas que são lucrativas e passar à iniciativa privada. No caso dos servidores públicos, né? Os servidores públicos já estão sendo alvo de uma reforma administrativa que já está em curso. Né? Essa reforma administrativa ela já está em andamento e tem pelo menos 3 PECs importantes que foram encaminhadas. A PEC do Pacto Federativo, né, que desvincula as receitas da saúde e da educação dos estados e municípios e permite uma margem maior de manobra na administração desses recursos. A PEC dos fundos públicos, que eu já falei, e a PEC emergencial, que é aquela que possibilita a redução dos salários e de jornada dos trabalhadores do setor público. Algo bastante parecido, né, com a votação recente que nós tivemos da 963 no Congresso Nacional, que também foi falado pela Sâmia. Né? Agora, mais grave do que isso, o que está acontecendo é que o governo,
embasado, né, em estudos do Banco Mundial, ele está propondo para o próximo período uma mudança drástica na configuração do Estado brasileiro e que, se vier a ocorrer, vai significar uma regressão a patamares de décadas atrás no serviço público brasileiro e na atenção básica à nossa população, e particularmente à população mais pobre. Porque o que o governo pretende é, aproveitando-se de uma situação em que cerca de 26% dos servidores eles terão condições de se aposentar até 2022, é fazer uma renovação geracional, porque vão sair, possivelmente, com essas aposentadorias, uma boa parte daqueles trabalhadores do serviço público que defenderam o serviço público, lutaram pelo direito de sindicalização, lutaram pelo direito de greve, são mais conscientes, digamos assim, e se forem substituídos, seguramente não serão substituídos por trabalhadores temperados, né, nessa defesa do serviço público. Se forem, porque nós temos a possibilidade de que simplesmente a gente venha a ter uma redução drástica do número de servidores públicos no Brasil, como nós já estamos enfrentando uma série de áreas e que levam a um caos, né, na prestação de vários serviços. Estamos enfrentando um problema gravíssimo no INSS com a redução de funcionários, que fez criar uma fila absurda de pessoas para receber benefícios. A redução do orçamento da saúde no ano de 2019 foi de cerca de 20 bilhões de reais, um valor muito expressivo, e o valor de repasse para a educação básica teve uma redução, havia um orçamento projetado de 500 bilhões e apenas 230 bilhões foram executados no ano passado. Então, quando nós estamos falando de desmonte do Estado, é disso que nós estamos dizendo. Esse dinheiro está sendo desviado fundamentalmente para outra finalidade, que é alimentar pagamento de juros, rolagem da dívida pública, que já consome de 40% a 45% do orçamento anual, né, do orçamento federal, conforme a situação ano a ano que tem que ser acompanhada. E para ir já encerrando, caminhando aqui para essa primeira parte, nós temos aí uma plateia seguramente com muitos servidores públicos, né? As propostas que estão colocadas na mesa para discussão da parte do governo, e que já foram de alguma maneira adiantadas, embora não tenha sido enviado ainda um projeto com essas propostas, elas pretendem, digamos assim, destruir o regime jurídico alcançado pelos servidores. Trata-se de acabar com a estabilidade, trata de introduzir demissão por atuação insatisfatória. Aliás, o que nós temos de projetos tratando de avaliação de desempenho e demissão no Congresso é uma coisa absurda. Eu fiz um levantamento hoje, localizei 6, né, que estão tramitando e que podem voltar a qualquer momento. Às vezes está engavetado, mas retorna, pela mão de algum deputado conservador. Né? A introdução dos contratos pela CLT, formas flexíveis de ingresso, como terceirização, contratação temporária, redução do vencimento inicial dos servidores, ampliação do tempo de estágio probatório, fala-se de 7 a 10 anos, atrelamento da remuneração ao mérito, à capacitação ao desempenho, diminuição da parcela fixa dos vencimentos e incentivo à remuneração variável, decorrente dessa ideia de meritocracia, né? E o enxugamento do quadro de carreiras. Isso para falar algumas, eu não vou poder citar todas aqui pelo tempo. O que me parece que é mais grave é que, mesmo em meio à pandemia, o Bolsonaro também tem utilizado, né, essa situação para chantagear, para coagir e para atacar os servidores. E foi o que nós vimos agora com o congelamento, né, que foi estabelecido até 2022. Então, isso é algo bastante grave, porque isso significa praticamente acabar com o arremedo de Estado Social que a Constituição de 88 começou a desenhar. Né? Os poucos avanços que nós conseguimos e que têm a sua importância, eles estão na alça de mira, e essa é a luta que se coloca. Mais do que uma luta dos servidores públicos, essa é uma luta de toda a população, porque quem depende do serviço público é a população mais pobre. Então é a população que sente o corte na saúde, é a população que sente o corte na educação básica. É isso que nós estamos vendo hoje, e isso vai exigir muita organização, muita disposição para que a gente possa voltar às lutas e às mobilizações e evitar que esse projeto de desmonte ele se concretize, né, e acabe com conquistas tão importantes para a população e para os servidores em particular. Fico por aqui por enquanto, vamos ver aí as perguntas para que a gente possa dialogar com o pessoal. Perfeito, Cacau. Muito obrigado aí pelas considerações aí importantes. Eu vou proceder, então, aqui à leitura de alguns comentários que a gente pegou ali. A gente até já deixa registrado aqui o nosso pedido de desculpa, se nem todo mundo aqui, de repente, mandou comentário, às vezes o pessoal está mandando ainda agora nesse momento, né? A gente procura fazer aqui um apanhado. Então, se por acaso alguém não for contemplado, depois, inclusive, a gente faz um esforço ali de dar uma passadinha no chat ali, para ver se a gente consegue dar uma atenção, e eu tenho certeza também que muitos dos questionamentos, né, vão acabar sendo endereçados aí naturalmente pelo debate que está sendo feito aí, que
de fato, é de altíssima qualidade, né? Vou ler aqui alguns comentários. O Henrique Salles Costa, ele comenta o seguinte: reformas administrativas e tributária, arriscadíssimo, fora a agenda liberal. O Nelson Novaes Rodrigues, ele comenta taxar os lucros e as fortunas para financiar e fortalecer o SUS, pauta muito importante. A Silvia Morello, ela comenta o seguinte: exatamente, Sâmia, dinheiro para os bancos não faltou, é um governo que não se importa com as vidas dos trabalhadores. A Fernanda Vilas fala o seguinte: Sâmia, muito contundente e clara, orgulho de ter uma mulher parlamentar que nos representa tão bem. O Nelson Novaes Rodrigues, ele também faz os seguintes comentários: revogar a emenda constitucional 95 em defesa do SUS, acho que é um marco muito importante mesmo, essa questão, né, da emenda constitucional 95, e a revogação dela é uma pauta importantíssima. E ele também comenta o seguinte: repúdio a militarização do Ministério da Saúde, do INSS e do Estado brasileiro. Então, vou passar aqui para algumas perguntas também que foram colocadas. Tem um outro comentário aqui que chegou por um outro canal, que é o seguinte: a Conceição Vasconcelos, ela comenta o seguinte: reflexo de um Estado que não investiu em saúde e educação. Os hospitais de campanha já eram necessários. As pessoas morriam nas macas e nas portas dos hospitais. Tomara que sejam mantidos, porque em nenhuma cidade a estrutura pública de saúde era suficiente. Muito importante esse comentário aqui. A Sandra Gonçalves, ela mandou a seguinte pergunta: Cacau, por favor, comente as propostas da reforma administrativa que estão para serem votadas com aquela empreendida por Bresser Pereira, né? Já foram feitos alguns comentários, mas foi essa pergunta que foi lançada lá. Newton Nascimento, ele pergunta o seguinte: como preparar o enfrentamento neste momento? Essa é uma dúvida que muitos têm, né? Uma greve geral não teria que estar sendo preparada neste momento? Tá? Então, fica registrada aí a pergunta do Newton Nascimento. Vânia Gebler, há alguma possibilidade de esses ataques ao serviço público, como a reforma administrativa, não passarem? Rodrigo Maia tem falado em uma reforma muito mais abrangente no cenário pós-pandemia. Sabem o que mais ele pretende incluir, além do já exposto, como redução de salários e fim da estabilidade do servidor? Então, essas são algumas das perguntas que chegaram aqui, que a gente registrou. Eu vou passar, então, a palavra para a Sâmia. A Sâmia fala aí para nós um pouquinho, já faz as considerações finais, e, na sequência, o Cacau também vai falar um pouquinho aí para a gente. Sâmia, com você. Tá bem. Em quanto tempo, mais ou menos? Olha, 5 a 10 minutos, aí, conforme a sua própria disponibilidade. Tá bem. A gente sabe que está corrido aí. Perfeito, tá bom. Se puder só me avisar, enfim, como foi da outra vez também, para eu não me desorganizar muito. Primeiro, agradecer as perguntas e os comentários, todos muito importantes, de altíssima qualidade. E também cumprimentar o Cacau também pela intervenção, que foi excelente e deu um panorama muito importante do cenário brasileiro e da política em curso, né, de desmonte do Estado, que atinge muitos serviços públicos, o conjunto da população e também os servidores. Vou começar, acho que pelas últimas perguntas, que tem a ver um pouco sobre as nossas estratégias de luta, né, para esse projeto. Eu acho que isso é um debate muito importante, porque hoje tem um esforço de articulação amplo da sociedade, que envolve diferentes setores, para tentar barrar e derrotar, de fato, o bolsonarismo, né? Eu acho que os elementos que mais têm capacidade de unificação dizem respeito à manutenção das liberdades democráticas, que são a liberdade de imprensa, regras ao direito de organização, de manifestação, em última instância, de não ameaça, fechamento das instituições, né, para que ele não atue como um déspota. Mas a gente percebe que quando a gente se esforça para fazer uma articulação que diga respeito à agenda econômica, que também diz respeito à política central do bolsonarismo, essa nossa capacidade de articulação é mais difícil. Inclusive, isso explica também a dificuldade de avançar, por exemplo, com o processo de impeachment na Câmara de Deputados, porque fato é que se tem muitos setores que estão descontentes com o bolsonarismo, até porque o seu projeto de poder também é muito familiar, tem a ver com uma relação de fortalecimento das milícias, dos grupos televisivos que ele gosta, porque também esbarra na pauta de costumes, que, por exemplo, a Rede Globo não tem, né, acordo imediato,
mas que até então estava tudo muito bem, obrigada, porque estava seguindo com sua lucratividade, vem nesse aspecto de Bolsonaro um problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Que acho que quando se trata de uma capacidade e possibilidade de articulação mais ampla para a barragem econômica, a gente evidentemente tem mais dificuldade. E aí a tática, eu acho que é a da frente única mesmo, né? De frente única de enfrentamento e de construção junto aos sindicatos, num processo em que há um desmonte também do sindicalismo brasileiro com as diferentes medidas provisórias, mas também com uma reconfiguração do mercado de trabalho no Brasil, de informalidade, de impossibilidade de sindicalização e de atuação dos sindicatos junto aos trabalhadores, e das organizações e partidos de esquerda que compreendem, né, a necessidade de manutenção e de defesa do Estado. É uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Na verdade, a gente está num momento muito difícil, muito dramático da nossa história, porque justamente pela força que uma política fascista e de desmonte do Estado brasileiro consegue ter ainda com um setor da sociedade que também é vítima dessa própria política, né? Aliás, isso é característica, né, de um modelo autoritário de governo, desse neofascismo que a gente vê sendo expresso pelo Bolsonaro, que queira ou não, ele também é um líder que tem o seu carisma para esse setor que confia nele ainda como a antipolítica e o antissistema, ainda que ele signifique para essa mesma população o aprofundamento de todos os problemas que justamente existem no sistema. Fazer um comentário também sobre algumas das bandeiras que as pessoas disseram que são necessárias de serem agitadas. No primeiro dia, sim, não digo no primeiro dia da pandemia, né, mas quando a gente estava montando o isolamento social, ou seja, que no Congresso Nacional paralisou as atividades, que a gente votou estado de calamidade, teve uma discussão, vamos entrar com muita força na revogação da emenda constitucional 95, porque é tão óbvio, né, que justamente pelo congelamento de investimento nas áreas sociais, em especial na saúde e assistência social, que são muito importantes no contexto de pandemia, é que essa situação está caótica, e vamos também tentar avançar com a reforma tributária solidária, como alguém colocou, taxar grandes fortunas, taxar rico, taxar o mercado financeiro, para que esse dinheiro possa ir também para as áreas sociais. Mas é impressionante, né, justamente pelo fato do Congresso também ser dominado por essa agenda ultraliberal, que isso que parecia ser tão óbvio não caminhou. E a gente às vezes tem uma falsa sensação, bom, o Congresso está atuando como um contraponto ao Bolsonaro, porque não coaduna a princípio com esses arroubos autoritários, mas porque tem uma ou outra medida a favor da população, compreendeu de maneira geral que o Estado agora precisa atuar, precisa investir, mas é tudo tão absolutamente lento e insuficiente que, por exemplo, entre ontem e hoje nós gastamos cerca de 15, 16 horas voltando o projeto da volta do caça-níquel na televisão, que são aqueles programas de sorteio que pode chegar nos lares das pessoas para elas ligarem por telefone para gastar um dinheiro que nem sequer elas têm por lobby, por pressão direta desses grupos empresariais que financiam o bolsonarismo e também são base de sustentação para ampliação do fascismo no Brasil, que é SBT, Record e Rede TV, e acho que é Bandeirantes também estava envolvida nesse processo. Então, por isso que eu digo que o nosso desafio é um desafio muito complexo e é global, porque passa por barrar esse desmonte mais concreto através desses projetos, mas passa, na verdade, pela derrota do projeto bolsonarista. A gente fala muito na bandeira do Fora Bolsonaro, e ela está sendo construída de forma ampla, vários partidos, todos da oposição, um ou outro partido do centro, de centro-esquerda, se alia também a essa bandeira. Mas fato é que, como eu disse, quando se trata da agenda econômica, é necessário que a gente tenha a capacidade de explicar para a população que essa situação caótica, inclusive essa situação antidemocrática, está a serviço de um Estado esvaziado, de a população sem direitos, de serviços completamente mercantilizados. Eu comentei no início, né, um pouco da situação nos Estados Unidos, sobre o aspecto racial, mas tem outros elementos de lá que explicam muito essa situação de ebulição, né? Nos Estados Unidos não tem um sistema único de saúde como existe no Brasil. Nos Estados Unidos, o ensino superior é completamente privatizado. Nos Estados Unidos, a segregação racial, aí tem a ver com o elemento racial,
desde o apartheid, ela se sustenta através da violência racista e da desigualdade de ocupação de postos, etc. Então, essa é uma realidade que a gente também pode transferir para o Brasil. E aí eu acho que o tema, né, que tem crescido no Brasil dessa luta antirracista e antifascista, né, que tem a ver com a conjuntura atual, a gente tem que ter capacidade de dialogar, de observar, porque é uma juventude muito jovem, periférica, negra, que é justamente a base da pirâmide, quem mais sente, né, com esses ataques materiais, que está apontando um pouco uma capacidade de enfrentamento e de resistência. Então, também é dialogando com esses fenômenos novos, né? Eu acho que além das nossas organizações e entidades e a frente contra esse monte de Estado, que a gente tem capacidade de crescer, de se reinventar e de enfrentar o bolsonarismo de conjunto. Eu acho que isso é uma tarefa de todos nós, justamente sabendo unificar, né, a luta democrática também com a pauta econômica. Bom, eu espero ter contribuído, na verdade, com o debate. Eu quero agradecer demais pelo convite, pela possibilidade de colocar o nosso mandato, toda a bancada do PSOL, falo inclusive como vice-líder da bancada, à disposição das demandas, das pautas dos servidores. Contem conosco, de proposição, mas principalmente para enfrentar Paulo Guedes, enfrentar Bolsonaro, enfrentar o desmonte do Estado do Brasil, enfrentar o fascismo, que é uma tarefa de última hora, imediatíssima no Brasil, e fortalecer, não deixar essa política de criminalização, né, dos servidores ser uma regra no Brasil, e nem que a pandemia seja uma desculpa para retirar ainda mais direitos e enxugar mais o Estado brasileiro. É justo o oposto. A gente espera que no pós-pandemia exista um fortalecimento do Estado, dos serviços públicos, da saúde, da ciência e dos trabalhadores do Estado que podem garantir dignidade para o restante da população, que são as servidoras e os servidores. Obrigada, Fabiano. Obrigada a todos. Nós é que agradecemos, Sâmia. Agradecemos aí por tirar esse tempo aí para conversar aqui conosco, tratar desse tema aí que é muito importante. E agradecemos imensamente, a sua contribuição foi excelente aqui, né? Contribuiu demais aí para o nosso debate. Vou passar a palavra então para o Cacau, e aí na sequência já vamos encaminhando aí para o nosso encerramento. Vai lá, Cacau. Cacau, só liga o seu microfone, que ele está desabilitado. Isso, era isso que eu estava fazendo. Perfeito. Não, então, eu acho que o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar é que a imposição de um projeto como esse, ele só é possível de ocorrer se os trabalhadores forem derrotados no seu intento de enfrentar esse governo, digamos, que está aí, né? Mas fundamentalmente um projeto que é um projeto de regressão da sociedade em vários aspectos. Nós estamos vivendo um ataque às instituições da democracia brasileira, que todas elas têm o seu problema, mas não é para melhorar, né? O que nós temos aí é um projeto, na verdade, que pretende instaurar um governo com um grau de autoritarismo e de mando, né, centralizado nas mãos do capitão que está na presidência, e para isso ele tem se enfrentado com todas as instituições, com vários setores, e isso tem gerado uma instabilidade enorme justamente no momento de enfrentamento da pandemia, né, o que torna mais grave ainda a situação que nós estamos vivendo. Então, um projeto dessa magnitude, ele só é possível de ser implementado se a classe trabalhadora for derrotada. E nós temos que ter consciência disso. Os sindicatos têm que ter consciência do papel que eles têm que cumprir nessa quadra. Eu acho que, infelizmente, ainda que a situação ela seja uma situação difícil, né, nós temos que manter as pessoas em casa nesse momento. O isolamento social tem se mostrado a única possibilidade de evitar a contaminação e o avanço da doença. E há vários fatores que dificultam isso. As pessoas desempregadas, as pessoas mais pobres, enfim, os precarizados, né, tem essa dificuldade. No caso do serviço público, é uma situação mais particular, que ainda goza de algumas garantias, mas isso limita a possibilidade da nossa atuação política. Eu acho que a novidade que nós estamos vendo é que começaram a ocorrer mobilizações, né, a partir de segmentos que não são segmentos tradicionais do sindicalismo, mas a descrição feita pela Sâmia, ela é bastante próxima aqui do que aconteceu também em Belo Horizonte. Nós tivemos também uma manifestação no último final de semana, a partir de jovens negros de periferia, identificados com torcidas organizadas de futebol. Há um chamado agora para o próximo domingo em praticamente todo o país, e assim como em outros momentos da nossa história, determinados segmentos acabam cumprindo um papel de vanguarda,
Mas o papel dos trabalhadores na sociedade exige das suas organizações que elas deem um passo adiante e possam ocupar um papel nessa trincheira. Infelizmente, nós não vimos isso na votação da 963. Houve um esforço de articulação da parte do relator, né, do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, mas ao final o que se viu foi uma completa ruptura dos acordos que foram feitos, que eram acordos que já tinham contrapartidas de interesse das empresas, de interesses do governo, e as medidas que seriam de interesse dos trabalhadores foram todas derrubadas. Todas derrubadas. Desde a questão fundamental, que é a questão da renda, né, que não se garantiu um dispositivo de integralidade dos salários. Foi votada também a possibilidade de prorrogação por decreto, né, dessas medidas, quando elas estiverem valendo, porque elas vão para o Senado agora e, se aprovadas, né, elas poderão ser prorrogadas pelo governo federal. Tivemos ainda ataques localizados, como a 7ª e 8ª hora extras dos bancários, por exemplo, verdadeiros jabutis, né, que foram incluídos na tramitação, ressuscitando coisas da MP 905, quer dizer, algo absurdo. Então nós temos que cumprir aí, as bancadas parlamentares, né, elas têm que cumprir um papel ativo, importante, e denunciar isso fortemente. Não há possibilidade de negociação em torno da pauta econômica com esse governo. E me parece também que não há possibilidade de negociação com o Centrão e com o Rodrigo Maia. Essa é a lição que se tira desse processo, e nós temos que preparar os trabalhadores para isso, com as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas preparando para voltar à ativa. Sobre a questão do funcionalismo, né, que houve algumas perguntas, e acho que é importante a gente tratar mais aqui de alguns temas aqui, dada a plateia e as perguntas que foram feitas. As reformas dos anos 90, no governo do Fernando Henrique, principalmente com o Bresser Pereira, foram as reformas que abriram caminho para esse modelo, digamos, que agora nós estamos chegando nele. Foi ali que começou a se discutir a quebra da estabilidade, abriu-se o serviço público para as organizações sociais, para o chamado terceiro setor, a divisão do serviço público em áreas de exclusividade, áreas compartilhadas, enfim, ali que começa esse processo, né, em que o serviço público começa a ser minado. O que se pretende agora é dar um salto nessa política. Visto, né, o que está discutido. Eu separei aqui rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eixos, digamos, que está norteando essa proposta de reforma. Eu não vou desenvolvê-los, vou apenas citá-los, né, porque infelizmente não dá tempo. Mas a reforma que se pretende fazer administrativa, ela começa a mexer desde o ingresso no serviço público, com a possibilidade da entrada lateral ou no meio da carreira, e a exigência, por exemplo, de determinadas especializações para alguns concursos. Ela pretende mexer nos vencimentos, estabelecendo piso e trabalhando mais com a remuneração variável do que a remuneração fixa. Ela pretende introduzir de maneira muito forte critérios de meritocracia e de avaliação para que possa se concretizar aquilo que lá atrás o Fernando Henrique propôs, que era a quebra da estabilidade, né, por processos administrativos que avaliassem desempenho dos servidores. Ela trata de maneira também muito forte a proposta que eles têm de mexer na progressão e na carreira, né? Isso vem com uma desculpa de organização das carreiras, de enxugar, porque são muitas, dificulta a mobilidade do servidor, mas não nos enganemos, o objetivo disso é rebaixar a patamares mínimos, né, conquistas que os servidores têm. Nós estamos vivendo agora um laboratório disso, né, com a progressão congelada e sem efeitos para depois desse 1 ano e meio, caso não seja prorrogada, porque não é descartado que isso vire uma norma permanente, ou seja, utilizado conforme o estado de calamidade ele continue, né? Temos ainda o tema da estabilidade, né, que é, digamos assim, um elemento central que o governo quer tocar, e também a questão que envolve a jornada de trabalho. E que, nesse momento, inclusive, nós estamos tendo um experimento, em larga medida, do teletrabalho, né, do home office, do trabalho em casa, e está sendo experimentado de uma maneira muito forte nesse momento, e essas formas, digamos assim, são formas com as quais se pretende trabalhar. Então, apenas então para citar, não posso desenvolver cada um desses temas, porque são instigantes, são muitos, teríamos que ficar aqui horas e horas conversando. O centro disso é o quê? É desmontar o atual regime jurídico que nós temos. É sepultar a Constituição de 88 naquilo que ela conseguiu avançar, fruto da luta dos servidores públicos nos anos anteriores, que alcançaram, além desses direitos, o direito da sindicalização, o direito de greve, ainda que tenha ficado pendente de regulamentação na Constituição de 1988, mas tudo aquilo que significou, né, a luta democrática, a luta por direitos no Brasil, e que resultou em algumas conquistas nesse marco constitucional em 1988. Então, eu acho que é disso que se trata, entendeu? É uma luta muito grande, ela vai exigir que os trabalhadores entrem em campo. Isso não é uma luta do servidor público, isso é uma luta da população. Nós vamos ter que enfrentar aí uma máquina de mentiras e de mídia que vai se esforçar
no sentido de fazer o que foi feito na reforma da Previdência, de transformar em verdade, né, mentiras que vão ser ditas o tempo todo. Uma delas que está sendo muito dita agora, por exemplo, é que o gasto com salário de servidor é o maior gasto, né, do orçamento federal. Né, e se pegarmos também estados e municípios, o que não é verdade. O Brasil gasta anualmente muito mais rolando dívida, pagando juros de dívida, do que pagando servidores. O governo federal, por exemplo, em 2018, gastou 310 bilhões com o pagamento da dívida e gastou menos de 300 com o pagamento dos servidores. Então, os números demonstram isso. Né? Outra questão que vai ser dita, que no Brasil o servidor público ele é ineficiente, arrecada-se muita prestação de serviços de baixa qualidade, querendo comparar a nossa situação, né, com a situação de países da OCDE, da Europa, enfim, em tudo mais. Coisa também que não se confirma. Enfim, a situação do Estado brasileiro, vamos dizer que está numa situação falida, quando nós temos recursos e temos fundos suficientes que podem ser utilizados. Só que eles estão aí para garantir outras coisas. Está para garantir, por exemplo, liquidez no mercado financeiro. Para isso, há um colchão de liquidez perfeito e que não se utiliza. Enfim, são uma série de questões de política econômica que nós vamos ter que entrar, vamos ter que dialogar para ganhar a população para que faça essa defesa. Porque aqui se trata de evitar uma regressão, né, em um Estado ultraliberal, com direitos mínimos, coisa que é o sonho, digamos assim, de consumo dessa patota que está no governo nesse momento. Né? Bom, eu fico por aqui, agradeço a oportunidade do debate, ficamos aí à disposição para outras conversas, um abraço especial para a Sâmia, muita sorte, muita guerra, muita luta aí, a gente pode vencer. Muito obrigado. Cacau, mais uma vez, nós é que agradecemos aí a contribuição, esse debate que foi feito aqui hoje, ele é um debate importantíssimo e que precisa ser levado à frente. Acho que é importante a gente deixar registrado que o nosso auditório virtual aqui, ele se manteve o tempo todo com no mínimo 70 pessoas, a gente chegou aí próximo a 100 pessoas nos acompanhando ao vivo, então uma audiência importante, isso sem falar no alcance que nós ainda vamos ter das pessoas que vão assistir, né, posteriormente a essa nossa discussão. Então, é um debate importante a gente ir ampliando o nosso alcance. A gente lembra, inclusive, para quem ainda não curtiu a página aí do Fórum dos Trabalhadores do Setor Público, para aproveitar e curtir, para, inclusive, ser notificado de outros debates como esse que a gente faz. Inclusive, a gente tem uma programação aí de avançar nesse debate sobre o desmonte do Estado. Eu vou passar, então, para a Bianca. A Bianca vai fazer aí o encerramento aí em nome do fórum. Bianca, com você. Seu microfone acho que está desligado, Bianca. Foi. Agora foi, né? Então, agradecer mais uma vez a deputada Sâmia, ao Cacau por essas explanações, por esse debate, né? Foi muito rico para a gente, nos mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? Importante não esmorecer. Agradecer ao Vini, que deu suporte técnico para a gente aí, Vini, valeu. Falar um pouco também, deixar alguns recados, né? Esse debate que a gente está falando sobre o desmonte do Estado, ele é o primeiro de uma série de 3 lives que a gente está programando. Elas podem até se estender, mas a princípio a gente está programando 3. Então, fiquem ligados, aí, reforçando, como o Fabiano falou, de curtir a página, para vocês ficarem sabendo sobre essas próximas, né? O próximo que a gente vai fazer vai falar um pouco sobre uma concepção de Estado, para que serve o Estado, por que o Estado foi criado, por que ele existe, né? E uma seguinte seria para a gente tentar como construir um Estado mais igualitário, mais justo, um Estado que efetivamente sirva à população, né? Então, esses são os temas dos próximos 2 debates que a gente vai promover, fiquem ligados. Gostaria de chamar também as entidades que estiverem aí, reforçar, né, o convite, estiverem aí participando e vendo esse debate, juntem-se a gente, junte-se ao Fórum dos Trabalhadores do Setor Público no Estado de São Paulo, deixe uma mensagem ali pode ser pelo Face por esse Facebook aí do Fórum mesmo, tá? Pode deixar uma mensagem para entrar em contato com a gente, para a gente conseguir se articular, né, cada vez mais e construir um fórum cada vez mais forte,
porque nosso objetivo é a gente garantir um serviço público de qualidade, né, para os brasileiros, e a gente lutar também por melhores condições para toda a classe trabalhadora, né? Somos todos trabalhadores e nossa luta é para que tenhamos todos boas condições para que a gente possa viver e seguir em frente, né? E vamos juntos resistir aí todos esses ataques que estão vindo. A greve geral não está descartada, gente. Ela foi suspensa, mas tá aí, a gente vai ter que fazer, vamos ter que construir e espero que não demore muito, né? Então, é isso, agradeço muito e fica aí com vocês. Com você, Fabiano. Obrigada. Perfeito. Bom, a gente agradece a todas e todos que nos acompanharam, né, e nos vemos, então, na nossa próxima transmissão. E hoje, por enquanto, encerramos. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos prestigiaram aí, na audiência, e mais uma vez fica registrado o nosso agradecimento aí ao Cacau e à Sâmia por tirarem o tempo aí para virem a fazer esse importante debate aqui conosco. Uma boa noite a todas e todos.